Queridos irmãos, queridas irmãs, nós vamos agora à nossa oração da manhã. Nesta quinta-feira, onde nós já entramos na segunda fase do tempo do Advento, chamada pela Igreja de preparação próxima para o Natal, nós vamos buscar a nossa inspiração no Evangelho de hoje. Mateus capítulo 1, versículos 18 a 24. Esse é aquele texto muito conhecido que nos conta o relato de como foi que Maria ficou grávida e como foi que José absorveu essa notícia. O texto vem nos mostrar que José e Maria ainda não viviam juntos, portanto, eles ainda não levavam uma vida de casados, e Maria chegou com a notícia da sua gravidez. E José começou a achar que Maria havia traído ele. Então, tomado de um ciúme, até talvez de um sentimento de tristeza, de decepção, José decidiu abandonar Maria. Mas decidiu fazer isso em segredo, porque ele sabia que se ele revelasse para as pessoas que Maria estava grávida e que ele não era o pai, ela poderia ser apedrejada e ser morta, porque era assim que a lei estabelecia. Uma mulher que foi pega em adultério será apedrejada até a morte. Então José decidiu abandonar Maria. Porém, quando ele pensava nessas coisas, ele teve um sonho. E enquanto ele dormia, um anjo apareceu para ele e conversou com ele, dizendo que aquela criança que Maria estava gerando era o Filho de Deus, que Maria não tinha se deitado com homem nenhum e que havia sido o próprio Espírito Santo quem tinha colocado aquela sementinha no ventre de Maria, e daquela sementinha estava sendo gerado o Filho de Deus. Então José, a partir daquele sonho, decidiu mudar de ideia. Ao invés de abandonar Maria, ao invés de deixá-la, José recebeu Maria como sua esposa. Esse texto vem nos mostrar, meu irmão, minha irmã, a importância de ouvirmos a voz de Deus. A importância de nunca nos deixarmos guiar pela nossa cabeça, pelo nosso coração, que às vezes nos convidam a seguir um caminho baseados nas nossas impressões, baseados no nosso conhecimento de mundo, que é muito limitado, que às vezes até é equivocado. Mas quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, e acima de tudo, quando Deus fala com você e você consegue escutar a voz de Deus, e você é capaz de abrir mão da sua vontade para fazer a vontade de Deus, aí você se torna uma pessoa abençoada, e aí os planos de Deus se cumprem na sua vida. Hoje nós queremos utilizar esse texto do Evangelho para rezar por tantos irmãos e irmãs que tomaram decisões erradas na vida, baseados apenas nos seus pensamentos, baseados nas suas emoções, e depois se arrependeram drasticamente porque descobriram que aquele caminho não era o melhor caminho, que aquela decisão não era a melhor decisão. Hoje nós vamos orar por você, pedindo a Deus que te dê condições de ser como José, de ouvir a voz de Deus e de nunca seguir o seu coração, mas de seguir a vontade de Deus em sua vida. Se você deseja orar conosco, incline agora sua cabeça, feche seus olhos, abra o seu coração, porque a partir deste momento nós vamos juntos entrar na presença do Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós nos colocamos diante da tua presença, hoje meditando sobre a história de José,
sobre todas as dúvidas que passaram a habitar o seu coração, sobre toda tristeza, toda decepção que José sentiu ao receber a notícia de Maria de que ela estava grávida. Hoje, ó Deus, nós oramos por tantos irmãos e irmãs que, assim como José, se deixam levar pelas suas impressões, se deixam levar pelas palavras que as pessoas os contam e acabam ficando magoados, acabam ficando chateados, decepcionados e muitas vezes até tomam decisões impensadas, decisões premeditadas e decisões temerárias. Hoje, Senhor, nós queremos orar por cada irmão, por cada irmã que talvez, levado pelas emoções, tomou uma decisão muito radical na sua vida e hoje, depois de tomar essa decisão, percebeu que não agiu da maneira correta, que não fez a coisa certa e que deveria ter pensado um pouco mais. Hoje nós oramos, ó Deus, por todos os irmãos e irmãs que são precipitados na tomada de decisões. Irmãos e irmãs que são muito ansiosos, que são muito afobados e que às vezes acabam, como nós costumamos dizer, passando os pés pelas mãos, colocando o carro na frente dos bois e acabam muitas vezes se frustrando diante de decisões erradas, diante de ações que praticam e que não tem mais como consertar. Hoje nós te pedimos, ó Deus, por todas as pessoas que se deixaram levar por fofocas, que se deixaram levar por mentiras, que se deixaram levar por más impressões e acabaram tirando conclusões erradas, equivocadas a respeito dos outros e acabaram tomando decisões, agindo de uma maneira precipitada, de uma maneira equivocada, de uma maneira exagerada. Nós te pedimos, ó Pai, que possa tocar o coração dessas pessoas para que aprendam com São José a ouvir a voz de Deus e a nunca se deixar levar pelas fofocas, pelas conversas, pelos boatos, mas se deixar guiar pela palavra do Senhor. Vem, ó Deus, vem nos dar essa sabedoria, vem nos dar essa maturidade, para que nesse ano que vai começar, nós possamos seguir a vontade do Senhor e não a nossa, seguir os planos do Senhor e não os nossos, e fazer com que na nossa vida se cumpra as promessas de Deus muito mais do que as promessas que nós mesmos estabelecemos para a nossa vida. Que desça sobre você, meu irmão, minha irmã, que desça sobre o seu coração, a sua alma, a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.